Olá, tudo certo por aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na programação orientada a objetos, a famosa POO. Se alguém já se perguntou como é que softwares gigantescos, super complexos, são construídos sem virar uma bagunça total, bom, a resposta está aqui. É um jeito muito poderoso de pensar e de organizar o código. Vamos pensar nisso juntos. A grande questão que tirava o sono dos primeiros desenvolvedores era essa aí. Como é que a gente constrói sistemas cada vez maiores e mais complexos sem que o código se transforme num monstro incontrolável? Manter tudo organizado, fácil de dar manutenção, era um verdadeiro quebra-cabeça. E a solução que apareceu foi, na verdade, uma nova forma de pensar, a programação orientada a objetos. E olha, não é só um monte de regras não. É quase uma filosofia para a gente conseguir quebrar sistemas enormes em partes menores, bem mais fáceis de entender. A palavra-chave aqui é, sem dúvida, organização. E para deixar tudo isso bem mais palpável, vamos usar uma analogia que vai nos acompanhar até o final. Pensa comigo. Nós vamos construir uma fábrica de carros do zero, e cada conceito da POO vai ser uma peça ou uma etapa nessa nossa linha de montagem. Então, o nosso mapa do caminho é este aqui. A gente começa entendendo o desafio de organizar a programação. Depois, vamos ver a diferença entre as plantas e as coisas reais. Aí, mergulhamos nos 4 pilares que sustentam tudo. Em seguida, vemos como controlar quem mexe em quê e, por fim, como a POO nos ajuda a construir software de um jeito muito melhor. Vamos nessa? Bora começar então pela primeira parte, o desafio organizacional. Antes da POO, os programas eram basicamente uma lista gigante de instruções, uma atrás da outra. Conforme eles iam crescendo, achar um erro ou adicionar uma função nova virava um pesadelo. Imagina ter que consertar uma pecinha lá no fundo do motor sem poder desmontar nada. Era mais ou menos isso. Ficou claro que era preciso uma abordagem nova e era para ontem. Beleza, avançando para a seção 2, vamos conhecer as primeiras peças da nossa fábrica, as plantas e as coisas reais. Para botar ordem no caos, a POO trouxe uns blocos de construção essenciais. Vamos dar uma olhada nos 3 principais, as classes, os objetos e as interfaces. E aqui está o pulo do gato, a distinção que é a base de tudo na POO. De um lado, a gente tem a classe. Pensa nela como uma planta baixa, o projeto detalhado que diz como um carro deve ser. Do outro lado, a gente tem o objeto, que é o carro de verdade, que saiu da linha de produção com uma cor específica, um motor específico. Um é um molde, o outro é o produto final. Certo? Mas e para garantir que todo saia com a qualidade esperada? Aí entra a interface. A melhor forma de pensar nela é como um contrato, um checklist de controle de qualidade que não dá para pular. Ela diz quais são as regras, os métodos que uma classe tem que ter para ser considerada válida. Isso garante um padrão e faz com que as diferentes partes da nossa fábrica conversem entre si sem problemas. Chegamos agora no coração da coisa, a seção 3, os 4 pilares fundamentais. Se as classes e os objetos são os tijolos e as vigas da nossa construção, esses 4 pilares são as leis da física que fazem tudo funcionar. São esses princípios que dão à POO todo o seu poder e a tornam tão eficiente. O primeiro pilar é a abstração. A ideia aqui é bem simples, focar só no que é essencial e esconder os detalhes complicados. É exatamente como dirigir um carro. A gente usa o volante, os pedais, a alavanca de câmbio e não precisa ter a menor ideia de como funciona o motor, a injeção eletrônica ou a transmissão. A complexidade toda fica, bem, abstraída, escondida, facilitando a nossa vida. Depois vem o encapsulamento. E, gente, essa ideia é simplesmente genial. É o ato de juntar os dados e as funções que manipulam esses dados numa cápsula só, protegendo tudo de interferência de fora. A analogia do capô do carro é perfeita. Ele está ali protegendo o motor, só quem tem autorização, tipo um mecânico, é que pode abrir e mexer lá dentro. É uma questão de segurança e organização. Mas, na prática, qual é a grande sacada do encapsulamento? Funciona assim. Primeiro, você junta os dados e as funções que mexem neles numa caixinha só. Ao fazer isso, você pode restringir o acesso direto, impedindo que alguém de fora mude alguma coisa por acidente e quebre o sistema. O resultado final é a proteção da integridade dos dados. A gente garante que tudo vai funcionar sempre do jeito certo. O nosso terceiro pilar é a famosa herança. Ela permite que uma classe nova herde as características e os comportamentos de uma classe que já existe. É um jeito super inteligente de não ter que reinventar a roda toda hora, de reutilizar o trabalho já feito. É como o projeto de um caminhão que aproveita um monte de coisa de um projeto mais geral de veículo. E olha só que exemplo perfeito para ilustrar isso.
A classe caminhão herda da classe veículo. Com isso, ela já reutiliza um monte de coisa pronta, rodas, motor, chassi, mas ela também estende o projeto original, ou seja, adiciona suas próprias características, como uma caçamba ou um engate. Isso torna a manutenção e a criação de novas variações muito mais fácil. E para fechar os 4 pilares, temos o polimorfismo. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Muitas formas. Significa que objetos de classes diferentes podem responder a uma mesma chamada, ao mesmo comando, cada um do seu jeito. Por exemplo, o comando ligar motor vai ter um resultado sonoro bem diferente num carro esportivo e num sedã familiar, né? A mesma ação, ligar motor, mas com comportamentos diferentes e apropriados para cada objeto. Bom, agora que a nossa fábrica já tem as peças e os princípios de construção, vamos para a seção 4. Numa fábrica de verdade, não é todo mundo que pode sair mexendo em qualquer máquina, certo? Precisa ter ordem, regras claras de quem pode acessar o quê. No código, é a mesma coisa. É aí que entra o controle de acesso e visibilidade. E para organizar isso, existem basicamente 3 níveis de acesso. Primeiro, o public, que, como o nome diz, é público. Qualquer parte do programa pode acessar. Pensa na buzina ou nas portas do carro. Depois tem o protected. Esse é mais restrito. Só a própria classe e as classes que herdam dela podem acessar. É como um motor. Só um mecânico autorizado pode abrir. E por último, o private, o mais seguro de todos. Só a própria classe pode mexer. É como o chassi, que só as máquinas originais da fábrica podem construir. E chegamos na reta final, seção 5. Agora é hora de juntar todas essas peças que a gente viu. As plantas, os pilares, as regras de acesso. Vamos entender como tudo isso se conecta para a gente conseguir construir software de uma forma muito mais inteligente e robusta. Então, depois de tudo isso, a pergunta que fica é: e daí? Por que tudo isso importa tanto? Porque a POL melhora a modularidade, ou seja, quebra o sistema em partes independentes. A gente ganha um tempo absurdo reutilizando o código com a herança. A segurança dos nossos dados aumenta muito com o encapsulamento, e a manutenção do código fica infinitamente mais fácil. No fim das contas, o resultado é um código mais eficiente e, principalmente, sustentável a longo prazo. E para a gente fechar com chave de ouro, fica aqui uma provocação para pensar. Se o nosso dia a dia fosse projetado como um objeto, quais seriam as propriedades dele? Talvez horas de sono ou nível de energia? E os métodos, as ações, poderiam ser trabalhar, estudar, relaxar. É um jeito interessante de ver como essa lógica de organização pode ser aplicada a quase tudo na vida, não é mesmo? Bom, por hoje é isso. Valeu pela companhia nessa nossa análise.